Segurança em primeiro lugar, principalmente se tratando de projetos de capital, é uma falácia. E neste vídeo eu vou te demonstrar o porquê é que nós temos esta ilusão de que tratamos a segurança como algo realmente que vem acima de todos os demais quesitos de um projeto. Mas antes te peço, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ative as notificações. E se você estiver vendo pelo YouTube, em algumas telas aparece nesse canto inferior ali um botão de inscreva-se, onde você pode apenas com 2 cliques se inscrever sem precisar sair do vídeo. Para demonstrar por que eu afirmo que segurança não é tratada em primeiro lugar, eu vou contextualizar dando um processo rápido de como é que se faz o projeto de um produto. Quando você vai fazer um produto, há toda uma preocupação conceitual desse produto, ao qual são inclusos vários requisitos ligados ao usuário final. Quer seja de conforto, quer seja de usabilidade, quer seja até de estética, tudo isso é pensado na concepção. Mas focando no usuário, quando ele vai para o projeto de detalhamento do projeto, da definição de toda a geometria do produto, todos esses aspectos são inclusos no projeto. Na geometria, muitas vezes, por questão de ergonomia, por questões de acesso, de conforto térmico, uma série de coisas, tudo isso é incluso no produto. Então, realmente, o usuário foi visto com uma alta prioridade. Mas vamos agora, então, para o nosso caso de um projeto. Na gestão do projeto, há lá uma fase de concepção também. E nessa concepção, vários aspectos são abordados. Mas o usuário principal nesta fase, ele que já foi negligenciado lá na fase de concepção do produto, ele continua sendo negligenciado na fase da gestão de projetos. Nós efetivamente não tratamos como prioridade o usuário que foi esquecido lá na concepção do produto. E qual é esse usuário? O executante. Por mais que nós tenhamos preocupações em relação à locomoção, aos acessos, à estabilidade desses usuários executantes, em resumo, ao conforto deles durante as suas tarefas, muito pouco nós podemos fazer. Mesmo com um bom projeto, um bom plano de construtibilidade, não tem mais o que fazer, por exemplo, na geometria do produto. Essa já foi pré-estabelecida. Então cabe a nós tomar uma série de ações mitigadoras para um plano de segurança, de maneira que nós tenhamos condições de pelo menos, e praticamente é o máximo que podemos fazer nessa etapa, pré-estabelecer regras e procedimentos comportamentais para esses executantes. E em relação ao comportamento, existem algumas variáveis que tornam esse limite de controle do comportamento das pessoas bem amplo. Por quê? São muito variáveis. O ser humano tem o tique e o teco, ou seja, tem o aspecto consciente e o aspecto subconsciente. Às vezes a pessoa precisa focar na sua atividade, porém existe uma série de outras coisas que estão no seu subconsciente que não raramente, ou melhor, com muita frequência, ele assume o comando e te tira o foco, ao ponto de você ver uma situação, por exemplo, insegura, seja por questões de ato ou de condição mesmo, e assim que vê, pensa em tomar uma ação em relação àquilo, mas muitas das vezes o teu subconsciente te chama a atenção para um outro aspecto e você desvia o foco. E ao desviar o foco, você acaba não tomando aquela ação. Que talvez lá mais adiante possa ter sido a condição que gerou um incidente, um acidente, e você passou lá, viu, não tomou ação nenhuma e vai ficar se culpando por que não fez isso. Não adianta, o nosso range de concentração, ele é muito pequeno em termos de foco e muito grande em termos de contexto. Esse descompasso faz com que nós frequentemente falhemos. Seja no trabalho, em casa, com a família, no trânsito, no volante, nós temos essa característica de muitas vezes nós estamos com o corpo num lugar e a mente no outro. E a gente não tem muito como controlar isso, a não ser que tenhamos uma série de treinamentos. Por exemplo, se nós fôssemos um monge tibetano,
Isso seria muito mais fácil, o que não é o caso da grande maioria das pessoas. Afora o fato de nós não conseguirmos, então, controlar os comportamentos das pessoas, muitas vezes nem mesmo o nosso comportamento, no caso de um projeto, nós temos que nos fixar na exposição ao risco. E a métrica para isso é o tempo. Por exemplo, se nós tivermos uma atividade que demanda 20 HH durante 10 dias para a sua conclusão, nós podemos fazer esta mesma atividade com 40 HH durante 5 dias. Embora não haja diferença no consumo de HH total, ou seja, serão 200 HH, tanto fazendo em 10 dias ou na opção de 5 dias, existe uma diferença muito sutil, porém muito impactante. Porque as variações de um projeto também têm o seu tico e o seu teco, ou seja, aquilo que é inerente ao projeto, ele é bem conhecido, então a gente tem uma variabilidade menor. Mas nós temos o impacto do ambiente. E o ambiente nós não temos muito controle. Podemos mitigar, podemos tentar entender o ambiente, mas ele é autônomo. As coisas acontecem alheias à nossa vontade. E aí aqueles 5 dias que nós reduzimos, mesmo usando os mesmos 200 HH, ou seja, 5 dias com 40 Ohms dia, vamos supor que vai cair um raio. Se ele cair até o 5º dia, não mudou nada em relação aos 200 HH dividido em 10 dias. Mas se esse raio cair no 6º dia, para aquela atividade mudou tudo. Porque naquela atividade não estará mais ocorrendo. E não estando mais ocorrendo, as pessoas não estão mais sujeitas àquele risco durante a execução daquela atividade. Agora existe uma outra forma de abordar, que aí vai um pouco além do que nós estamos acostumados, mas que faz parte do contexto dessa série de vídeos que eu estou apresentando para vocês, que é a opção de nós cancelarmos, eliminarmos determinadas atividades. Mas como assim eliminar? Sim, nós temos que estar sempre focados em qual é a funcionalidade para a qual aquela atividade foi criada dentro de um conjunto de atividades que viabilizarão que esta funcionalidade seja alcançada no produto final. E aí é a hora que nós temos que pensar, bom, nós já fazemos regras e procedimentos em função da alta volatilidade comportamental. E isso é feito em cima de uma estratégia de como vai ser conduzido aquele projeto. Dentre várias alternativas, foi escolhida uma opção da estratégia a ser implantada. E ela é uma trilha que nós temos que seguir do início ao fim. Daí a importância das regras e dos procedimentos. Mas no fundo, o que nós acabamos esquecendo é que cada uma daquelas atividades, elas não representam um fim em si só. Elas são um meio. Um meio pelo qual nós vamos viabilizar uma funcionalidade que estará presente no produto final. E esta mesma estratégia que nós preparamos no início do projeto, ela tem um prazo de validade. E qual é esse prazo de validade? O início da execução. Porque até a execução iniciar, aquele plano é quase que perfeito. A estratégia está bem elaborada, com todas as suas mitigações, a sua gestão de risco pré-estabelecida. Tudo isso está na estratégia pré-estabelecida. Mas quando o projeto inicia, ou seja, quando a execução inicia, a parte do projeto tende a seguir a estratégia. Mas a parte do ambiente, esta é extremamente rebelde. Essa faz o que quer. E nós não temos como conduzir ela para onde nós queremos. E aí, muitas vezes, nós estamos conduzindo o projeto conforme pré-estabelecido, porém o ambiente não está aquele que foi feito lá na modelagem inicial. E ele muda radicalmente, muitas vezes em um ponto específico, muitas vezes em vários pontos ao mesmo tempo, e aí nós temos que ter velocidade de resposta. Aí nós entramos em um outro problema. Nós precisamos ter velocidade
para validar as alternativas. Ou seja, quando a gente opta por analisar a viabilidade de eliminar uma atividade substituindo-a por outras, nós temos que recorrer a um aliado muito forte, a demonstração. Porque aí nós conseguimos ver se efetivamente, se a parte técnica vai nos levar à funcionalidade que nós precisamos, mas também temos que ver se que a alternativa àquela atividade que nós estamos pensando em eliminar, ela atende a alguns requisitos, que basicamente ela vai reduzir altamente a exposição e impacto de cada um dos envolvidos na execução. E aí é a hora que nós precisamos tratar da matemática do mundo instável. E esta é a estatística. E mesmo que você consiga demonstrar que houve um ganho em termos de menor tempo de exposição a riscos e a menores impactos, haverá sempre a discordância. E essa discordância tem a sua razão de ser. A razão de ser é lá o nosso planejamento inicial, a nossa estratégia inicial de abordagem do projeto. E quando a gente muda alguma coisa nessa estratégia, ou seja, a gente vai mexer em alguma regra ou procedimento executivo, a resposta via de regra é não. Só que, imagina você demonstrou que houve um ganho, e eu particularmente já tive situações de nós reduzir o tempo de exposição ao risco a 10%. Ou seja, durante esses 90%, as pessoas não estavam mais expostas a risco nenhum naquela atividade. E o risco que você corre é o risco do viés de confirmação. Você consegue achar cálculos que confirmem a tua vontade, o teu entendimento. Mas isso é muito fácil. Por quê? Nós estamos falando de matemática. Vamos supor que alguém conteste e também tem esse mesmo viés de convergência que você tem. Porque afinal somos seres humanos. Nós temos isso. Nós controlamos, procuramos cuidar disso. Mas quando o teco toma o controle, ou seja, nosso subconsciente, às vezes ele nos desvia. Ele nos tira o controle. E a pessoa que contesta, ela por estar com o teco dela voltado para negar o que está propondo, ela rapidamente vai identificar o erro. Bom, mas vamos supor que ela verificou e não achou o erro, lógico. Aí cabe a ela duas alternativas. A primeira, vamos seguir o plano original, não vamos mexer. Ou, ok, vamos então fazer essa alteração que realmente eu concordo que tem um impacto positivo. Mas pode sim haver a negativa de que seja feita a alteração. Só que ao negar a alteração, o que pode acontecer? Se lá na frente ocorrer um acidente ou um incidente, todos nós vamos lembrar que houve um momento em que nós tínhamos uma alternativa em que reduzimos, para ser conservador, 30% do tempo de exposição ao risco. E esse incidente poderia não ter acontecido. E neste momento nós estamos conscientes que nós não tomamos a melhor decisão lá atrás. Porém, vai nos ajudar a, com esta lição aprendida, demonstrável, começar a mudar a nossa cultura. Então fica muito difícil para alguém negar, depois de toda a demonstração, toda a evidenciação, a melhoria originada pela substituição ou pela alteração de uma atividade em prol da segurança. E isso nos traz uma consequência indireta muito boa. Na maior parte das vezes, nós acabamos reduzindo o tempo do projeto, o que nos favorece manter aquele equilíbrio tênue entre custo, prazo e qualidade, baseado na segurança. E se nós reduzimos duração, mantendo os requisitos necessários para que a funcionalidade seja atingida, nós também estamos mantendo a qualidade. O porquê que eu falei para vocês que segurança em primeiro lugar é uma falácia. Porque lá na concepção, ou seja, do produto, ela foi negligenciada. Embora quando chegue à fase de execução, ela seja altamente privilegiada, nós temos limites. Nós somos incapacitados de controlar as variáveis externas do projeto. Então a gente prioriza algo que não está sob nosso controle. Este vídeo faz parte do playlist GP, a Ciência Ignorada, que aborda vários aspectos, sempre visando o sucesso em custo, prazo e qualidade. Pessoal, assistam a playlist, dê o seu gostei ou não gostei
cada um dos vídeos que vocês assistirem. Se inscrevam no canal. Comentem, que é a principal fonte de crescimento de quem está comentando, porque tem que raciocinar sobre o assunto, e de quem está tendo a pretensão de divulgar um assunto sobre uma nova abordagem. E lembrando, quem está vendo pelo YouTube pode acessar diretamente durante o vídeo no canto inferior e ali se inscrever sem precisar sair da tela. Espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço.